Parte 3: Confiança excessiva, a ilusão de compreensão. Ele inicia o capítulo falando a respeito de Nassim Taleb, que escreveu um livro muito famoso, que é A Lógica do Cisne Negro. Nesse livro, ele fala a respeito da falácia da narrativa. A falácia da narrativa, ela surge inevitavelmente da nossa tentativa contínua de extrair sentido do mundo. Isso é explicado porque acreditamos muito pouco na sorte. Pensamos que as pessoas são muito competentes, são muito talentosas e só por conta disso elas conseguiram alcançar o nível que elas conseguiram. Em relação aos investimentos, acreditamos que uma certa operação ela deu certo porque o meu gráfico coincide com o que eu estudei no livro, mas na maioria das vezes isso é apenas uma questão de sorte. O livro dele ele foca muito no viés que a gente dá à notícia de acordo com o que a gente está enxergando do mercado. Se pensamos que o mercado vai cair, procuramos notícias que corroboram essa informação. Fala também a respeito de que eventos recentes eles são mais importantes do que eventos que aconteceram há mais tempo. Se estamos viajando e vemos um carro pegando fogo na BR, pensamos que vamos encontrar outros carros pegando fogo com mais frequência. Outra questão importante do capítulo é o efeito halo. O efeito halo é, por exemplo, se eu acho uma mulher bonita, eu passo a aceitar mais coisas dela como boas. E se eu achasse ela feia e não tivesse gostado dela, mesmo que ela fosse uma boa pessoa com oratória, tivesse outros atributos, eu ia achar que tudo que ela tem é ruim. O exemplo que ele dá no livro é o exemplo do Google, criada na garagem de uma casa por adolescentes, criada toda uma narrativa, tem a jornada do herói, porém a despeito da capacidade técnica dos jovens, incentivos e investimentos, existe sim um efeito sorte atribuído a esse crescimento exponencial. E ele até compara com um canoísta descendo um rio de corredeiras. Esse canoísta, ele já desceu esse rio várias vezes, ele está apenas melhorando o seu tempo, sendo mais eficiente, ele está treinando e por isso ele consegue repetir aquele movimento. Já uma pessoa dono de uma empresa, no caso os dois meninos, eles não tinham experiência, eles não tinham vivência. Em uma parte do capítulo ele diz que o homem exagera o papel da capacidade e subestima o papel que a sorte desempenha no processo. Para uma pessoa que está apenas ouvindo a história e tentando aprender com ela, fica muito difícil ele entender esse efeito sorte atribuído ao processo. Ele fica muito preso naquela questão de tudo que você vê é tudo que existe. Todo mundo que vai contar a sua história conta as partes boas e pouquíssimas partes ruins. Todas as decisões tomadas tinham vários caminhos e foi escolhido um caminho X. Isso não diz que foi o melhor caminho, mas com certeza não foi o pior, senão a empresa teria falido. Então sempre existiu essa ponderação pela sorte. Mais à frente ele dá o exemplo da crise de 2008 e ele pega algumas frases de especialistas que falavam que eles tinham certeza que aquela crise iria acontecer. Isso é muito complicado porque é impossível prever um evento futuro. A gente pode estudar eventos passados e buscar estatísticas, padrões e sinais de que provavelmente esse evento futuro acontecerá. Em relação aos investimentos, por vezes pensamos ter certeza em um movimento do mercado, porém é apenas estatísticas. Isso não é certeza de que esse evento acontecerá. Em uma parte do livro ele diz assim: o cerne da ilusão é que acreditamos compreender o passado, o que implica que o futuro também deva ser conhecível, mas na verdade compreendemos o passado menos do que acreditamos compreender. Os custos sociais da percepção tardia. Nessa parte do capítulo ele fala a respeito da nossa percepção que é alterada com o que a gente vivencia. Se a gente acha que um time de futebol vai ganhar e ele acaba tomando uma goleada, no início do jogo a gente pensava que era um time excelente. Após essa goleada, nossa percepção de excelência daquele time vai de água abaixo. A gente passa a acreditar que aquele time não é bom. Acontece um caso de substituição. As nossas crenças antigas são substituídas por crenças novas. Outra observação é o eu sempre soube, ou chamado também de viés retrospectivo. Isso acontece quando as pessoas são deparadas com opiniões que elas tinham anteriormente e essa opinião muda por alguma influência. O caso anterior foi de um jogo de futebol, mas, por exemplo, podemos falar de um político. Se aparece uma investigação, alguma coisa a respeito desse político, a nossa crença antiga ela é esquecida. Em alguns experimentos foi pedido para relembrar a crença que tínhamos antes das pessoas serem submetidas a um vídeo ou alguma coisa instrutiva. As pessoas esqueciam o que pensavam antes e passavam a acreditar só no que elas tinham definido ali, após aquele vídeo. No momento do livro, ele fala que a tendência de revisar o histórico de crença pessoal à luz do que realmente aconteceu vai gerar uma robusta ilusão cognitiva.
definitiva. Um exemplo do livro é um médico que vai fazer uma cirurgia simples em uma pessoa e tem todos os pré-requisitos para essa cirurgia ser rápida e dar tudo certo, só que a pessoa acaba morrendo na mesa de cirurgia. Quem está vendo essa situação acredita que foi uma falha do médico ou que a avaliação de risco daquela cirurgia foi mal calculada, mas o que aconteceu foi uma fatalidade. Falando sobre viés de resultado, ele diz que as pessoas que tomam decisões por outras pessoas, elas são criticadas constantemente, porque quando elas tomam uma decisão e tudo flui de maneira normal, quem estava olhando entende que aquela decisão era uma decisão óbvia, e já quando ele erra, ele é extremamente criticado. Os acertos dele são sempre óbvios e os erros são sempre sinônimo de burrice. Ele dá o exemplo de 11 de setembro. A CIA tinha indícios de que haveria um atentado terrorista nos Estados Unidos e passou essa informação para a secretária de segurança. Após o acidente, os principais jornais, eles diziam que por ser um atentado terrorista de larga escala e queria mudar o destino do mundo, isso deveria ser levado direto ao presidente. Só que quando essa informação chegou na secretária de segurança, isso era mais um dos muitos outros indícios de atentado terrorista. Ela assumiu o risco e não deu andamento, mas ela assumiu o risco de muitos outros. Então não podemos olhar a decisão que ela tomou e julgar com o que aconteceu depois, né? Os médicos, eles são sempre processados por negligência. Só que na hora que o médico está atuando é uma coisa, avaliar a atuação dele depois é outra. E para os médicos não serem processados, eles acabam pecando pelo excesso, pedem excesso de exame, fazem excesso de tratamento, que por muitas vezes não vai levar a nada. No final dessa parte, ele coloca que líderes que tiveram sorte nunca são punidos por terem assumido o risco demasiado. Pelo contrário, passam a ser vistos como alguém com talento e visão para prever o sucesso. E gente sensata que duvidou deles é vista retrospectivamente como medíocre, tímida e fraca. A última parte do capítulo ele fala a respeito de receitas para o sucesso. E ele diz que a ilusão de que se compreende do passado alimenta a ilusão adicional de que se pode prever e controlar o futuro. Essa ilusão de controle é tranquilizante e diminui a nossa ansiedade em saber que não podemos prever nada. Ele fala a respeito de CEOs. Foi feito pesquisas a respeito da influência que o CEO tem na empresa. Após muitos estudos, percebeu-se que o CEO influencia em no máximo 30% da efetividade dessa empresa. De início, pensamos que a melhor empresa tem os melhores CEOs, mas também podemos considerar que um CEO ruim tem muita sorte e está gerindo uma empresa boa. Então, a estatística é de 50% CEO bom em empresa boa e de 50% CEO ruim em empresa boa. No final das estatísticas, existe uma probabilidade de 60% de uma empresa boa estar sendo gerida por um CEO bom. E qual é a diferença da sorte, que é 50%? Bom, 10%. 10% é muita coisa. Saímos de 1 para 2 para 3 para 2. Em estatística, isso é extremamente relevante. Ninguém espera ter certeza naquele evento. Ele fala também da relação entre o efeito halo e o viés do resultado. O viés do resultado, se uma empresa tem lucro e resultados bons, é uma empresa boa. O efeito halo, a mesma política numa empresa boa e numa empresa ruim vai mudar. Eu vou achar ela boa numa empresa boa, eu vou achar ela ruim numa empresa ruim. Eu estou influenciado pelo meio. Ele fala a respeito do livro Feitas para Durar. É uma análise de várias empresas citando os pontos positivos, mas ele deixa muito claro, as pessoas ignoram, mas o efeito sorte, ele é fundamental. No livro Em Busca da Excelência, pega empresas que o lucro que estava exorbitante volta para a média. E um outro livro, Empresas Mais Admiradas, também faz estudos sobre empresas que estão fora da média e a conclusão que se chega é que as empresas vão sempre retornar à média. Empresas que estavam ruins ficam boas, e empresas que estavam muito boas ficam ruins, influenciadas principalmente pelo efeito sorte. Estavam no topo, tinham mais sorte, as que estavam embaixo tinham menos sorte. Com o tempo, ao retorno à média, o que modifica a cabeça das pessoas e levam elas a acreditar nessa jornada do herói é sim a necessidade de acreditar em um caso de sucesso. Porém, todos esses casos de sucesso estão fortemente influenciados pela sorte.